Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Kátia Fernandes, sou jornalista e também coordenadora de comunicação da Empre Brasil. E hoje estou fazendo uma entrevista muito especial. Eu consegui encontrar aqui em Londres um empresário brasileiro que vai contar pra gente a história de como ele começou, quais foram os percalços e como é que estão as coisas hoje em dia. O nome dele é Fábio Ferreira e eu tenho certeza que vocês vão adorar a história. Fábio, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. Um prazer é todo meu. Conta pra gente então, Fábio, você é natural de onde? Eu sou de São Paulo. Na verdade, nasci em São Caetano, mas passei a minha vida inteira em Santo André. E como é que foi essa mudança para Londres? Viver fora do Brasil sempre foi um sonho de adolescente que eu tinha e que eu não consegui fazer. E depois que eu casei, um ano depois, fazendo uma viagem para a Europa, eu e minha esposa, a gente ficou apaixonado pelo Reino Unido, principalmente por Londres, e nós fizemos um planejamento para poder vir e morar na cidade, né? Então, a gente veio em 2004, a gente só conseguiu realizar isso em 2007. E como é que o café entrou na tua vida? Bom, o café é uma história engraçada, porque até 2004, até então, eu não tomava café, né? Não era um hábito, eu achava o sabor muito ruim, o cheiro me agradava, mas o sabor não me contemplava. E quando eu viajei pela Europa em 2004, eu fiquei um pouco surpreso de ver como as pessoas tomavam café, apesar que o brasileiro toma muito mais café, mas o nosso hábito é de tomar café em casa, né? Tudo bem que tem um cafezinho da padaria, o cafezinho, né, durante o dia, todo lugar que você vai no Brasil tem um café. Sim. Mas aqui, o hábito é o café no balcão na padaria, mas geralmente é o café dentro de casa. Uhum. E aqui tem tem o hábito do takeaway, né? Que é aquele copo que você pega e sai andando e vai tomando café pela rua. E aquilo foi uma coisa muito interessante para mim, porque até então, em 2004, o Brasil ainda não tinha uma cafeteria como a Starbucks. Hoje o Brasil tem uma Starbucks, então a gente não estava acostumado de ver esses copos. Então para mim foi muito interessante. E aí, conversando com algumas pessoas aqui na Inglaterra naquele período, eu descobri que a pessoa que fazia café era uma pessoa que ela entendia do que ela estava fazendo, não era simplesmente uma pessoa que ia lá e apertava os botões numa máquina e saía uma bebida quente. Sim. E aquilo para mim foi muito interessante, porque eu já era uma pessoa muito... eu gostava muito de saber sobre bebidas, eu sempre fui uma pessoa que gostei de experimentar tudo, inclusive assim, as viagens que eu faço, elas são muito mais gastronômicas que qualquer outra coisa, que eu quero saber o que tem em cada região, o que tem de diferente, quais são os hábitos. Então eu descobri tudo aquilo e voltei para o Brasil e comecei a procurar sobre a profissão barista e sobre cafés especiais. E aí foi quando eu encontrei, né, uma mulher lá que era campeã, ela era bicampeã de barista. Aí eu descobri que tinha uma competição e eu fiquei muito amigo dela, que é a Silvia Magalhães. E a Silvia me ensinou todos os primeiros passos de entender sobre o café. E aí foi quando eu provei um café de verdade e descobri que era diferente de tudo que eu já havia experimentado e era alguma coisa que me agradava. Olha que legal, uma história muito... mas você também comentou, eu lembro, que a sua família já era envolvida no café. Sim, eu tenho esse detalhe. O meu pai nasceu numa fazenda de café, porque o meu avô era cafeicultor, e pelo lado da minha mãe, os meus bisavós eram cafeicultores também, tudo na região de São Paulo. Só que no percurso da vida deles, essas coisas foram ficando para trás e eles moveram para a grande cidade, né? Como que é o que acontece com principalmente nessa área de agronomia e de pequeno produtor, onde você não consegue ter o retorno da produção, você acaba vendendo tudo que você tem e muda para as grandes metrópoles, né? Então isso foi... A minha família também foi vítima
disso. Então, o que eu só conhecia sobre a minha família eram as histórias, né, do período de que eles faziam colheita de café e todo o processo, mas e eles gostavam muito de café e eu não. Então dá pra dizer que o Fábio tem o DNA do café da família? Eu diria que eles brincam, né, falam que eu trouxe de volta, né, para a história da família, a história do café. Que bacana. E como é que foi então os primeiros tempos em Londres? Londres foi muito difícil, porque a ideia de vir para Londres, quando eu voltei para o Brasil, eu estudei tudo a respeito sobre café e eu coloquei na minha cabeça que seria a profissão que eu ia exercer aqui, porque a profissão que eu exercia no Brasil seria muito difícil eu conseguir no Reino Unido, porque eu preciso ter inglês fluente. Geralmente as pessoas que fazem essa profissão são pessoas mais locais, né? Então eu estudei muito sobre café, vim para Londres para arrumar um emprego de barista, o que foi muito fácil, né? No primeiro dia que eu saí para procurar emprego, eu já consegui um emprego. Só que era muito complicado, porque eu não conhecia um pouco as regras, eu não sabia como funcionava, então foi bem difícil, né? Eu tive muita ajuda, mas eu lembro que no primeiro dia, quando eu cheguei aqui, eu estava em Belsize Park e eu tinha visto um galpão comercial para alugar, e eu falei assim, aqui seria uma cafeteria legal. Eu falei, um dia eu vou abrir uma cafeteria, e eu coloquei isso na minha cabeça, né? A ideia era vir para Londres, passar 2 ou no máximo 4 anos e voltar para o Brasil, que era aprender inglês mesmo. E eu falei, não, eu vou abrir uma cafeteria, porque eu comecei a olhar na cidade, não tinha cafeterias especiais, e eu falei, vou abrir uma cafeteria. E naquela época, as pessoas que moravam aqui, que me ajudaram a minha esposa, eles falaram que eu era louco, que eu não entendia, que era muita burocracia, que abrir um negócio não era fácil. Eu falei, não tem essa, eu vou abrir. E eu coloquei isso na cabeça e eu comecei, uma das coisas que eu fiz primeiro, eu falei, eu preciso entender como é que funciona o mercado local. Isso veio um pouco mais dos outros trabalhos que eu tive, que eu fazia no Brasil. Então eu fui trabalhar para diferentes empresas, eu trabalhei para 2 empresas grandes, que foi o Nandos, né? O Nandos que faz os frangos, os franguinhos, todo mundo conhece. O Nandos, eles estavam abrindo um projeto novo em Covent Garden e eles estavam fazendo um bar brasileiro com cafeteria de manhã. Eles queriam tentar fazer cafeteria de manhã. E aí eles precisavam de baristas. E aí uma amiga que estava ajudando a gente, ela era gerente, ela comentou que tinha um amigo e eu fui fazer uma entrevista e não falava nada de inglês. Só que o inglês que me entrevistou era o inglês, né, que ele era um dos gerentes, ele gostou muito de mim. E por incrível que pareça, mesmo eu não falando absolutamente nada de inglês, eu fui a pessoa que deu o treinamento para todas as pessoas no Nandos para fazer café naquela loja de Covent Garden. E foi muito engraçado, porque tinha aquela coisa de as pessoas virem fazer reviews, né, da loja, que eles têm o Mystery Shopper. Mystery Shopper, sim. E a gente sempre ganhava como o café do Nandos é melhor que o café do Nero, que o café do Costa. Olha. Não, que pra mim isso não era um elogio, né? Pra eles eram, pra mim era assim, meu Deus do céu, mas isso aqui era o mínimo, né? Então assim, foi engraçado isso. E o Nandos foi pra mim, o Nandos foi um primeiro passo pra eu poder falar inglês. Foi lá que eu aprendi muito, porque eu trabalhei com pessoas muito legais e todas elas falavam inglês muito bem fluentes. Então foi lá onde eu aprendi a falar inglês. Depois do Nandos eu falei, eu preciso ir para uma empresa em que o café seja um dos produtos principais. Aí eu comecei a procurar algumas oportunidades e fui trabalhar numa loja do Carlucci's, que estava abrindo no St. Pancras Station, né, que era a nova estação do Eurostar. E eles tinham um movimento de café muito grande, e eu fui para lá. E lá foi quando eu comecei a fazer muita pesquisa sobre... Eu já fazia no Nandos e comecei a fazer lá. Então eu via a posição de balcão, onde que a máquina era colocada, durante o meu dia de trabalho, eu separava todas as ordens que eu tinha feito. Então eu tinha uma planilha de
quais os cafés que foram vendidos, que cafés que foram vendidos, quantos quilos de cafés foram. Eu comecei a fazer toda uma análise de tudo que aconteceu. Você já estava fazendo o seu business plan? Eu fiz meu business plan dentro do Carlucci's. Mas o Carlucci's foi engraçado porque eu trabalhava toda vez na parte da manhã. E eu trabalhava geralmente, muito raramente, de finais de semana. Então, por mais que a gente estava numa estação de trem, a gente tinha as pessoas que passavam na estação todos os dias e que vinham no Carlucci's para tomar café. Então eu fazia aqueles cafés com latte art, né? Que você faz aqueles desenhos no topo do café, um coração, uma flor. Só que eu era o único que sabia fazer isso. E aí eu fui chamado no escritório pelo gerente que eu tinha que parar de fazer aquilo, porque aquilo era errado, não era o jeito certo de fazer café. Né? E os clientes pediam, então os clientes não queriam que outra pessoa fizesse café, mas eu fizesse café para os clientes. Então começou a ser um problema dentro do Carlucci's, porque eu estava num nível... Eu estava num nível diferente, sim, não de superioridade, sim, mas eu tinha um jeito de fazer, um conhecimento. Sim. Eu limpava a máquina antes de fazer café, então tem várias coisinhas que você faz quando você faz um café que você melhora a qualidade, mesmo o café não sendo bom. Você consegue tornar o café mais, né, enjoyable, mais drinkable. Mas foi lá onde eu aprendi muito sobre o que o inglês, né, as pessoas que vivem em Londres, não em inglês, porque Londres é uma cidade tão cosmopolitana, o que as pessoas gostam do dia a dia. Então eu aprendi muito lá. E depois de lá eu comecei a visitar, porque já tinham alguns cafés especiais pela cidade, então eu trabalhava e ia visitar um café especial. E eu fazia pesquisa, né, de como é que era o setup deles atrás do bar, como é que faziam tudo. Eu fazia todas as anotações. E aí me conta, como é que aconteceu de você começar a pôr em prática, né, a ideia de ter o seu próprio negócio? Bom, a ideia era muito boa, mas o que faltava na época era como é que eu ia colocar em prática e como é que eu ia achar o investimento para fazer isso, né? Porque assim, você alugar um salão comercial em Londres, e principalmente na época eu morava no centro de Londres, né? Eu morava em Pimlico, que é do lado de Victoria, então eu estava bem centralizado. Então, assim, a minha ideia de Londres era uma ideia central. Eu não conhecia muito o subúrbio de Londres, então tudo ali é uma coisa, assim, absurdamente cara. Então começou a ficar difícil. Aí eu comecei a analisar a possibilidade de ter alguma coisa nessas feirinhas que tem em Londres, né? Esses carrinhos de rua. Eu via muito na Oxford Street, e aí eu comecei a perceber que era uma coisa muito difícil. Mas aí um dia, isso foi muito engraçado, porque eu saí do trabalho e decidi andar de King's Cross até Victoria, que é uma caminhada de uns 45 minutos. E eu fui fazendo caminhos que eu nunca tinha passado antes, que eu sempre gosto de ver a cidade, olhar o que está acontecendo. E antes de chegar em casa, passando ali por Victoria, eu peguei uma rua que chama Stratton Ground, e eu vi um menino com uma van de café, vendendo café. E aí eu olhei o setup dele, a máquina de café dele era uma máquina muito boa, que geralmente você não vê em qualquer café. Quando você vê aquela máquina, você sabe que a qualidade do café vai ser boa. E aí eu parei e comecei a conversar com ele. Né, ele já estava fechando o carrinho dele. E aí ele é um inglês, e ele falou assim, passa aqui outro dia, você experimenta meu café e tal. E aí passou uma semana depois, eu voltei lá e fui tomar um café. E o café dele era ok, né? Mas ele fazia muita coisa errada. Aí eu falei, cara, você está fazendo tudo errado. Você tem que fazer assim, não usa isso, não usa aquilo, você vai melhorar. E aí ele era muito novo, ele falou, então mostra aqui pra mim como é que faz. Eu falei, eu fiz, realmente é melhor, né? Aí, o leite você faz desse jeito, que vai ficar melhor, você tá uma temperatura muito quente. Aí ele tomou, realmente é muito melhor. E a gente começou a conversar. E virou que eu passava sempre na frente do carrinho dele para saber. E eu comecei a perguntar, onde você fez esse carrinho aí? E antes dele me responder, eu já sabia onde era, porque eu já tinha pesquisado. E aí eu fui nessa empresa para ver quanto que custava, peguei todos os custos, o que não era nada difícil de fazer, o problema era você achar um ponto. Que ele me falou, a pior coisa de você montar um carrinho de café não é montar o carrinho de café, é você achar um ponto comercial. Porque Londres, principalmente no centro de Londres, você achar um ponto comercial é
é que nem você procurar ouro, né? Você não acha, é difícil. E eu falei, pô, eu queria tanto fazer uma coisa como você. E aí ele falou, e aí a gente começou a conversar, ficou amigo, né? A gente se conhecia. Sim. E ele falou que a namorada dele estava morando em Paris, ela ia passar uns dias aqui em Londres, se eu podia trabalhar 2 dias para ele no carrinho dele e se eu conseguia fazer isso. Eu falei, eu pego meus dias de folga e faço. E foi o que eu fiz. Peguei uns dias de folga e fui trabalhar. Trabalhei 2 dias lá e aí depois que ele voltou a trabalhar, ele começou a mandar mensagem para mim e falou, cara, tá todo mundo perguntando quando é que você volta. Estão falando que o seu café é melhor que o meu. E foi engraçado. Eu falei, que legal. E a gente foi um amigo e ele falou, você não quer vir trabalhar para mim? Que eu vou... Ele é um garoto que ele terminou, ele fez faculdade em Oxford, em economia, e ele foi fazer LSE, né? O mestrado dele. E aí, o dia inteiro, ele precisava de alguém trabalhar no carrinho dele. E aí eu falei, cara, não vou, porque eu vou sair de um lugar que eu tô pra vir trabalhar aqui, mesma coisa, mas aqui é perto da sua casa. Eu falei, eu não quero, eu vou ficar trocando de trabalho e eu nunca vou conseguir alcançar o que eu quero. Eu quero abrir, eu só saio de onde eu estou pra abrir um negócio. E aí não foi a resposta que ele queria ouvir, e aí ele falou, que pena, né? Passou uns dias, ele mandou uma mensagem pra mim e falou assim, eu tava pensando aqui, e se você virar meu sócio? Eu gastei nesse carrinho 8.000 libras. O carrinho não é meu, ele é de uma empresa na França, que eu tô fazendo um trabalho com eles e tal, mas para eu montar o negócio foi 8.000 libras. Se você me dá 4, a gente fica 50-50. Aí eu falei, aí vale a pena, né? Sim. E aí você não vai acreditar, eu peguei 4.000 libras em dinheiro e dei na mão dele. E eu só tinha o número de telefone dele. Ok. Isso é real. Todo mundo fala, aconteceu isso. Eu dei 4.000 na mão dele. E ele falou, então tá, eu vou para casa agora. Eu vou entrar no site do governo e vou colocar, ele pegou meus dados, e eu vou colocar um business partnership entre nós dois, né? Uma sociedade. E aí ele me ligou à noite, tá feito, tô te mandando um e-mail, tá aqui, a gente é business partner, amanhã você me encontra e a gente começa a trabalhar junto. E aí foi o que aconteceu. E ele é meu sócio até hoje, né? Então, tudo o que aconteceu começou nesse carrinho de café em Victoria. Que do carrinho, quando eu entrei, eu mudei tudo, eu tirei o café que ele usava, eu não quis mais usar a van, e aí eu desenvolvi um carrinho mesmo, né, desses de puxar com a mão. Eu fiz todo um projeto com a empresa que fez do jeito que eu queria, e quando a gente mudou de uma van para um carrinho de puxar, a gente, no dia da troca, a gente dobrou o faturamento. Né, porque o problema da van, quando você está fazendo o café, você dá as costas para o cliente, né? E você não consegue observar o que está acontecendo. E eu falava para ele que isso era um problema, que você sempre tem que estar de frente com o cliente, porque quando chega outra pessoa para entrar na fila, você já faz o reconhecimento dela e você já fala o oi. A partir do momento que você fala o oi para a pessoa na fila, ela não vai querer sair da fila porque ela fala, o cara já me viu, já me reconheceu, já falou oi para mim, eu vou ter que esperar. Né? Então a gente mudou o café, a gente mudou o tipo de negócio, de uma van para um carrinho que a gente olhava o cliente que era mais baixo, então mesmo com a máquina de café a gente conseguia ter o contato olho no olho. A gente dobrou o faturamento e a gente começou a ficar muito conhecido, porque a gente, das 8 da manhã até as 11 da manhã a gente tinha fila, né? Então era muito cheio durante 3-4 horas sem parar de fazendo café na região de Victoria. E aí um jornalista da Financial Times, o Nick Lander, que ele escreve na parte de comida, o filho conhecia um amigo que conhecia meu sócio, que comentou, você precisa ver esses meninos lá em Victoria, os caras, tem fila o dia inteiro para pegar café. Né? E naquela época o café especial não era uma coisa muito divulgada na cidade. E aí o Nick Lander tinha um casal de amigos, né, que é a Marion e o Alan, que eles foram donos de uma rede de loja de músicas, de música clássica, que chamava MDC. E como a música era uma coisa que estava, né, perdendo o formato de você comprar um CD, um DVD, um vinil, eles começaram a ver possibilidades de montar alguma coisa em que podia envolver música e café.
E aí o Nick Lander fez a ponte da gente com esse casal. E aí nasceu o Notes. Aí nasceu o Notes. E Fábio, conta pra mim, quando você fala cafés especiais, o que exatamente significa isso? Bom, cafés especiais na verdade, é o tipo de classificação do café. O café que a gente conhece, que são os cafés de mercado, são os cafés comerciais, né? Então, o café especial é como se fosse uma seleção melhor dos grãos, né? Mas também envolve muita... Você pode pegar, por exemplo, uma fazenda que faz um café comercial e selecionar os cafés especiais. Mas isso não quer dizer que só aquela seleção não torna o café especial. O café também ele passa por uma prova, né, que a gente faz uma degustação do café, em que a gente dá uma pontuação desse café. A pontuação do café especial ele tem que ser acima de 80 pontos. Só que no mundo de cafés especiais, cafés entre 80 e 82 pontos, por exemplo, eu não uso no Notes. Eu só uso cafés com pontuações acima de 84 pontos. Mas o que é a seleção? A seleção basicamente é em 300 gramas de café verde só pode ter, acho que 5 defeitos no café, né? Então defeitos é uma parte muito técnica, sim, mas sim. Que eu não vou entrar nos detalhes, mas tem que ter mínimos defeitos. E o café comercial, geralmente, ele é um café que talvez você tenha que fazer o inverso. Você tem que achar quantos cafés ali não tem defeitos, né? Então, se a gente pegar duas amostras, uma de café especial e uma de café comercial, no olho você enxerga qual que é a diferença. Entendeu? Então, assim, é muito diferente. Um é café e o outro é um café quebrado, café com bichinho, pedra, pedaço de pau, você encontra de tudo ali. Então, essa é a diferença. Aí tem um café ainda pior ainda, né? Que é uma coisa do Brasil. Aqui, graças a Deus, existe. Mas no Brasil tem um negócio que eles chamam de café palhinha, né? Que, na verdade, é 50% café e 50% sujeira, né? Então, assim, no Brasil, uma dica, né? No Brasil, é você sempre comprar um café que tem, pelo menos, o selo da BIC. Porque a BIC, pelo menos, o café nem pode ser bom, mas é café. Se não tem selo da BIC... Pode ser qualquer coisa. Não pode ser. O cara não tem o selo da BIC, então não é porque ele não teve dinheiro para tirar o selo, é porque é qualquer coisa. Então tem tudo ali, tem folha, tem pedaço de casca de café, tem sujeira, tem pedra, é tudo. E quando eu falo é tudo mesmo. E aquilo não é café. Então assim, a BIC ela garante que o que está ali dentro é café. Agora, o Cafés Especiais no Brasil vai ter um selinho que chama BSCA. 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 Voltando ao Notes, que eu acho que é o resultado de todo esse sonho que você teve, dessa persistência, né? Eu não digo insistência, mas persistência de sonhar em ter a sua própria cafeteria. Hoje não é uma só, é uma rede. Não é? Isso, hoje nós temos 13 pontos de vendas do Notes, sendo que 10 são as nossas lojas e 3 são dentro de instituições financeiras. Mas por conta de contrato a gente não pode falar o nome. E qual é a diferença do Notes para os outros cafés? Bom, quando nós começamos não haviam muitas cafeterias especiais, né? Hoje a gente tem bastante coisa que é muito legal. Mas o Notes, a diferença é a qualidade do café, né? Então eu sempre falo que uma pessoa que está acostumada a ir nas grandes redes de cafés, aqui em Londres, aí ela vai no Notes, ela não, é uma ida sem volta. Porque depois que ela foi, dificilmente ela consegue tomar um café do competidor, né? Dessas grandes redes. Por conta da qualidade do café mesmo. O café é um café que é uma classificação especial, é um café especial, um café mais saboroso, é um café doce, é um café muito melhor. E em termos de layout, em termos de atendimento, tudo daquilo que o Fábio e o sócio aprenderam no carrinho também foi passado para dentro das lojas? A gente tenta passar. A gente chegou num time que nós tínhamos antes da pandemia 115 pessoas trabalhando, então a gente tenta passar o máximo do que a gente aprendeu para todo o time, com certeza. E se a gente tivesse que definir a história do Fábio em uma frase, foi sorte, foi persistência, foi destino?
Então, eu não acredito em sorte, a não ser que for loteria, né? Porque loteria não tem matemática, né? É sorte. Eu aprendi uma coisa, trabalhando no carrinho, que você nunca deve dizer não para nada. Né? Toda vez que te fazem uma pergunta, te fazem uma proposta, você tem que dizer, eu vou pensar. E aí você tem que pensar naquilo diversas vezes até você ter uma definição de que se é o correto de se fazer ou não. Então, assim, a oportunidade para todas as pessoas tem todos os dias. Às vezes elas não conseguem observar essas oportunidades, né? Porque ela tá na nossa cara, todo dia tem uma oportunidade de uma coisa. Eu tenho todas as vezes a oportunidade de fazer alguma coisa nova. Aí eu penso, dá para eu fazer? Não dá para eu fazer? Então é você saber fazer essa, como é que fala? Essa seleção das oportunidades que aparecem para você e qual que você vai apostar. Para quem está ouvindo a gente hoje, um brasileiro empreendedor que tem um sonho, que não começou a empreender ainda ou que está pensando, eu sei que o momento atual é um pouco complicado, mas o que você diria da sua experiência? Você tem que ficar... o momento é complicado por conta da pandemia, mas se uma realização que você quer fazer, você tem que se focar naquilo para conseguir realizar. É foco, né? É se focar completamente e não perder o foco, porque você vai ter que colocar aquilo na cabeça, é isso que eu vou fazer e é isso. E enquanto eu não terminar, eu não vou ficar quieto. O sonho de ter a sua cafeteria, você se sente realizado hoje? Como é que é isso para você? É engraçado, porque é uma jornada, né? Quando eu cheguei aqui foi uma coisa que eu disse, eu vou ter uma cafeteria, e hoje são 13. E você vai renovando o sonho, né? É como se você escalasse uma montanha, né? Hoje você escala uma montanha menor, e aí você fala, não, agora eu quero escalar aquela. Né? Você renova. Então, assim, eu nunca vou me sentir realizado, porque é como se fosse uma pedra rolando, né? O dia que ela parar é que acabou tudo. Então, na verdade, isso é uma coisa muito ruim, mas eu nunca me sinto realizado com nada. É uma coisa que persiste, é uma renovação, sempre uma renovação. Mas não dá pra dizer que o sonho não foi realizado. Não, ele foi, é incrível. Quando eu olho para trás e tudo que eu consegui, vindo para cá sem falar inglês, e me focando, e eu falo realmente que o que eu conquistei até esse momento é uma coisa incrível, é muito incrível. E às vezes as pessoas, elas me lembram disso, né? Porque às vezes eu esqueço, né? Que eu acho que foi, às vezes a gente que está apesar de todas as dificuldades que eu tive, que foram muitas, que se a gente for parar para conversar em dificuldades, aqui eu vou enumerar uma centena, mas a gente esquece de tudo isso, e às vezes as pessoas lembram, meu Deus, olha o que você fez, olha tudo isso, e a gente fala, realmente, é incrível. Olha que história legal, olha que história inspiradora para todos os empreendedores brasileiros que estão no mundo, né, que estão nos assistindo pela Entre Brazucas. E eu gostaria que o Fábio fizesse um convite para as pessoas passarem no café, experimentarem realmente o que ele chama de café especial. Se você estiver interessado em conhecer um pouco mais sobre cafés especiais, você pode ir até o nosso site, né, notescoffee.shop, e você procura lá, a gente tem cafés incríveis, que vocês podem conhecer o que a gente estava falando um pouquinho mais sobre cafés especiais. Coloca o código Entre Brazucas e você tem 20% de desconto na ordem total. Olha que maravilha, gente! E aproveitem também para passar nas lojas do Notes e tomar um café que é realmente delicioso. E não esqueça, Entre Brazucas, a sua casa longe de casa.